Hoje eu vou te ensinar essa receita de bolo de coco. Fica até o final para ver todas as dicas que eu vou dar ao longo do preparo de toda a receita. Você que chegou agora no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Agora vamos à nossa receita. Vamos ao modo de preparo. Aqui eu tenho o açúcar e vou misturar com a margarina. E antes de continuar, quero te lembrar para que você assista até o final, para que você não perca as dicas que eu tenho para te dar, tanto do modo de preparo quanto da finalização. E essas informações são importantes para que você execute a receita de uma forma certa e não perca os seus ingredientes. Agora eu vou adicionar os 3 ovos. É opcional você colocar de 1 em 1 até incorporar toda a massa, ou você pode adicionar todos eles de uma vez, como eu estou fazendo, e você vai misturar muito bem. Você vai misturar até que você não consiga mais enxergar o que é o ovo, o que é o açúcar e o que é a margarina. Você precisa ter uma massa homogênea. Se você for fazer a massa na mão, é imprescindível que você misture muito bem. Eu vou adicionar o leite. Nessa hora, a sua massa pode talhar, mas se talhar, não se preocupe, vai dar certo até o final. E separa também aquela pitada de sal. Essa pitada de sal, ela ressalta o sabor do seu bolo, independente do bolo que for. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado natural. Eu vou misturar a essa mistura que já temos pronta, até incorporar todo esse coco na massa. E em seguida, eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou peneirar. Se você não quiser peneirar, não tem problema. Mas é importante que você peneire para que a massa fique mais macia, para que ela fique mais fluida. Essa etapa é opcional, mas se você não fizer, pode correr o risco de você não misturar muito bem a sua farinha na sua massa, e aí pode acontecer de você encontrar aqueles gruminhos brancos de farinha de trigo, como às vezes a gente encontra em alguns bolos. Então, se você é iniciante e nunca fez um bolo na vida, peneire a sua farinha que não vai ter erro. Agora, como você pode ver, a nossa massa vai ficar uma massa mais encorpada, porque a gente colocou o coco, e aqui nós temos ela já totalmente pronta para que a gente possa levar ao nosso forno. Perceba que você consegue ver os pedaços de coco por toda ela não fica em apenas uma parte da massa. Já preparei a minha forma, ela tem as medidas de 19 centímetros por 7 centímetros. Eu sempre tenho essas formas padrão, ela já está untada com farinha de trigo e manteiga, ou margarina, no meu caso foi manteiga. Agora eu vou espalhar toda a nossa massa de forma uniforme, para que não fique nenhuma parte sem a massa. Posso dar umas batidas nela na mesa depois que eu terminar. Posso chacoalhar um pouco para que ela se acomode e abrace toda a forma. E agora vem a finalização. Eu tenho aqui coco fresco e açúcar refinado. Se você não tiver o refinado, pode usar um outro tipo de açúcar que você tem. E aí você vai misturar. Essa mistura vai ficar em cima do bolo e a finalização dela vai ficar parecendo uma cocada. Sem leite condensado, sem nenhuma outra mistura. É só o coco e o açúcar. E agora vem uma fase importante. Vamos colocar delicadamente em cima do bolo. E na finalização, a gente precisa apalpar um pouco esse coco. Por quê? Quando a gente vai trocar de forma, colocar num prato e colocar em outro prato, se a gente não aperta assim como eu estou fazendo agora, o coco acaba ficando muito solto em cima do bolo e aí ele acaba espalhando por todo o nosso prato, até mesmo pelo chão quando a gente vai trocar de prato. Então você precisa apertar delicadamente, não precisa afundar o garfo, mas você aperta de leve. E essa é a nossa massa e vamos levar ao forno. Aqui o nosso bolo já está pronto, ele ficou por 47 minutos no forno, com as 2 resistências ligadas no meu forno elétrico. Vou virar para que você possa ver como é que ele fica assado por baixo. Ele fica totalmente assado, não se preocupe se ele não estiver muito marronzinho, mas ele está assado. Vou virar e ele fica um bolo muito fofo e úmido. Úmido por quê? Porque o coco, ele é um coco natural, ele não é aquele coco ressecado que já vem industrializado. Então ele só foi comprado normalmente e foi ralado. Agora eu vou tirar um pedaço para que você possa ver. Veja as laterais dele e a parte de cima fica uma cocada. Aquele açúcar vai derreter e aí ele vira uma cocada junto com o coco. Me diz aqui nos comentários para quem você dedicaria essa primeira fatia, ou até mesmo marca ou compartilha com uma pessoa
que deveria fazer esse bolo para você. Até porque a gente merece, né? A nossa massa ficou muito macia. E além disso, o coco junto com essa massa fica uma combinação excelente. Você pode tomar com um café, você pode tomar com refrigerante, com suco, aquilo que for da sua preferência. Eu vou tirar aqui um pedaço para que você possa ver por dentro a massa, como ela fica, muito úmida, bem fofinha, parecendo aqueles bolos de padaria que a gente compra já pronto. Aqui aquela cocadinha que a gente preparou, bem rápido, sem esforço, sem trabalho nenhum, do nosso bolo de coco. Ela fica bem tostadinha na parte de cima. Uma última dica foi que eu deixei os últimos 10 minutos somente com a resistência de cima ligada, que foi para que ele desse essa dourada no nosso bolo. Lembrando que todas as informações vão estar agora no final do vídeo e também na descrição. A gente se encontra aqui toda terça, quinta e sábado, sempre às 11h49 da manhã, com novos vídeos. Até mais!